Vamos ao Tirinente, os destaques, as notícias do programa de hoje. Araripina Urgente, você sabendo de tudo, com Roberto Gonçalves. E o ministro do STF, Cristiano Zanin, que foi indicado por Papai Lula e, a pedido do governo Lula, suspendeu nessa quinta-feira os trechos da lei que prorrogou a desoneração da folha de empresas e prefeituras. A ação foi apresentada ao Supremo nessa quarta e a petição é assinada pelo próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e pelo chefe da AGU, que é a Advocacia Geral da União, o tal do Messias, Jorge Messias, que mamãe Lula chamava de Messias. As informações, os detalhes com Janaína Camilo. A decisão do ministro Cristiano Zanin atendeu a um pedido da Advocacia Geral da União em ação protocolada na última quarta-feira, pedindo que o Supremo Tribunal Federal reconheça a inconstitucionalidade de dispositivos da lei promulgada pelo Congresso no ano passado, que estabeleceu a prorrogação da desoneração na folha de pagamentos de 17 setores da economia até 2027 e a redução na alíquota do INSS sobre a folha salarial das prefeituras de municípios de até 156 mil habitantes. Assinada pelo presidente Lula e pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, a ação diz que a lei estabeleceu renúncia de receita sem demonstrar o impacto orçamentário e financeiro da medida. Na decisão, Zanin considerou que, sem indicação do impacto orçamentário, poderá ocorrer um desajuste significativo nas contas públicas e um esvaziamento do regime fiscal constitucionalizado. Ao analisar a ação do governo, o ministro diz que a controvérsia apresentada nos autos diz respeito à observância de regras e princípios de natureza orçamentária do atual arcabouço fiscal e que se voltam a garantir a conformidade, a governança, o equilíbrio e a sustentabilidade das contas públicas, requisitos para o ministro essenciais para a continuidade das atividades e serviços prestados pelo Estado brasileiro. O ministro Cristiano Zanin suspendeu a vigência da desoneração e pediu a imediata submissão da sua decisão pela cautelar a julgamento no plenário da Suprema Corte, em sessão virtual que foi aberta nesta sexta-feira. A ação apresentada pela AGU alegou que o fato do Congresso não ter demonstrado o impacto fiscal da medida representa uma lacuna gravíssima e fala sobre uma perda de arrecadação de 10 bilhões de reais por ano com a desoneração. Para a relatora da desoneração, deputada Ani Ortiz, o recurso ao STF é uma afronta ao Congresso. Não há habilidade por parte do governo, não há diálogo por parte do governo, não há sensibilidade por parte do governo a respeito de um tema que está consolidado há muitos anos. Não tem renúncia fiscal, não há desajuste nas contas públicas. O que nós fizemos foi prorrogar uma medida importantíssima, que é a desoneração da folha de pagamento para estes 17 setores até o final de 2027. Setores estes que empregam 9,3 milhões de trabalhadores. E a desoneração da folha garante a manutenção desses postos de trabalho, garante novas vagas de trabalho formal e garante também a competitividade das nossas empresas, não só aqui no mercado interno, mas no mercado externo também. O que o governo está fazendo é acabar com milhares de postos de trabalho e aumentar o custo de vida das famílias brasileiras. E isso nós não podemos deixar acontecer. Em nota, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo afirmou não ter se surpreendido pela judicialização, já que o governo não conseguiu conquistar a vitória que desejava em plenário e que não há dúvidas de que o movimento do Poder Executivo contribuirá para prolongar o tensionamento nas relações com o Legislativo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também fez críticas. Em nota, disse que o governo federal erra ao judicializar a política e impor suas próprias razões num aparente terceiro turno de discussão sobre o tema da desoneração da folha de pagamento, que respeita a decisão monocrática do ministro Cristiano Zanin, mas que irá buscar apontar os argumentos do Congresso ao STF pela via do devido processo legal. É o que eu sempre falo aqui, né? Quem está governando hoje o Brasil é o STF, né? O governo perde a votação lá no Congresso, os nossos representantes que estão lá, né, justamente para isso, para legislar, para aprovar as leis. E aí, a lei é aprovada, tudo certinho, direitinho, mas
o governo não aceita, né? E aí apela para quem? Para o STF, onde tem maioria. É claro que o Zanin, que foi indicado por Lula, botou para o plenário, os 11 é quem vão decidir, mas lá tem a maioria indicada aí pelo atual presidente, tem ministro lá que ele indicou ainda quando era presidente no segundo mandato. Mas eu não entendo de nada, então vamos ouvir quem entende. Vamos ouvir o William Vac. Ele é da CNN, ele é o âncora do programa WW, da rede de TV de notícias maior do mundo. Um dos ministros do STF atendeu a um pedido do governo Lula e suspendeu trechos da lei recentemente aprovada no Congresso, que prorrogou a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Essa lei inclui desoneração também das folhas de pagamentos de municípios. A decisão de suspensão foi através de liminar, que terá de ser referendada no plenário do STF. Se assim for, se for referendada, ficará em vigor até o próprio Supremo examinar o mérito dessa questão. Essa liminar tem enorme significado político em várias dimensões. Ela foi concedida por Cristiano Zanin, que foi advogado pessoal de Lula durante a Lava Jato. Ela suspende uma decisão do Congresso. Ela contraria vários setores da economia que se articularam para manter a desoneração da folha de pagamentos. A suspensão ajuda diretamente a política fiscal do governo, que consiste em reforçar o lado da receita e continuar assim aumentando o gasto público. O caminho da judicialização da questão já havia sido indicado pelo ministro da Fazenda tempos atrás, disposto a assumir um alto preço político em nome de uma forma de tratar as contas públicas que vem caindo em descrédito junto aos agentes econômicos. Sem votos suficientes no Congresso para barrar medidas como essa, o governo Lula agarrou-se no judiciário. Agarrou-se ao judiciário, né? Mais opinião agora sobre o mesmo assunto, né? Que ele está lá em Brasília, é o chefe de jornalismo, editor de jornalismo da CNN, Daniel Reitner. Ele vai falar sobre a repercussão lá na política em Brasília com relação a essa ação que o governo de Papai Lula entrou, pedindo ao STF para suspender aí a desoneração da folha de empresas e até as prefeituras entraram aí na ganância de arrecadar dinheiro pelo governo Lula. Pacheco já soltou uma nota dura, Frente Parlamentar do Empreendedorismo, uma das principais do Congresso, também soltou uma nota bastante pesada. A relatora do projeto de lei da desoneração, Anne Ortiz, também já se posicionou, e acho que mais importante do que isso é o que está se falando nos bastidores, porque isso acirra novamente o conflito institucional entre Congresso e Supremo Tribunal Federal. Nesse ponto, há uma aliança hoje entre equipe econômica, governo, Supremo, que enfurece o Congresso. E aí, qual é o efeito disso na prática? O Senado já aprovou uma PEC que coloca limites às decisões individuais monocráticas de ministros do Supremo. Isso está na Câmara, está lá por enquanto, paradinho, Arthur Lira matou no peito. Isso não era o que estava faltando para a PEC se movimentar um pouco na Câmara? Outro ponto, cada vez mais se comenta, é um fato, William. 2026, muito provavelmente, a gente vai eleger um Senado mais bolsonarista do que temos hoje. Talvez até com uma maioria qualificada. Isso não cria clima para um impeachment de ministros do Supremo? Eu sei que pode parecer uma elucubração hoje, mas o que decisões como a de hoje fomentam é uma reação dura, bem fundamentada do Senado e da Câmara, e que só agrava essa crise institucional. Na prática, com relação às prefeituras, na prática, né, essa decisão aí, se ela for, né, levada em consideração pelos demais pares aí, demais ministros do STF, no caso das prefeituras,
A alíquota do INSS da folha, né, de pagamento das prefeituras vai passar de 8% para 20%. Vai lascar com as prefeituras, Galo Branco. Tenha calma, doutor Roberto. E agora eu não sei para onde é que diabo é que está indo tanto dinheiro, porque o governo está batendo um recorde de arrecadação e é só rombo, bate recorde de arrecadação e quando vai fazer o balanço, déficit, rombo. E pra onde diabo é que tá indo esse dinheiro aí, homem? Pela caridade, homem? Dá licença aí, meu. Tá virando fumaça. 7h12. E se fosse